Queridos amigos, queridas amigas da Associação Espírita Francisco Chico Xavier de Passo Fundo, né? Mais uma vez com muita alegria que nós estamos nos reunindo neste momento para conversarmos com vocês. É com muita alegria no nosso coração, né, que nos dirigimos a vocês e vamos fazer a prece inicial, né, para o trabalho deste momento. Jesus amigo, estamos nesse momento, Mestre amado, nos preparando para mais uma atividade virtual em que nos unimos através dessa ferramenta extraordinária que temos hoje às nossas mãos para entrarmos em todos os lares e nos entrosarmos e nos conectarmos, né, com tantas e tantas pessoas. Que a tua paz, divino amigo, que a tua paz, que a tua harmonia, que a tua serenidade chegue até os nossos corações, nos envolva em vibrações muito boas e que possamos, Jesus amigo, trabalharmos neste momento um tema muito importante, Mestre, sobre o teu Evangelho que te vive entre nós. Que a tua paz, Jesus, permaneça conosco, que assim seja. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante no nosso entendimento e no entendimento também de muitos espíritas que compreendem, né, a importância de fazermos o estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Como Allan Kardec construiu esta obra. Como é que o terceiro livro da codificação espírita, como é que Kardec elaborou? O que ele passou para organizar esse trabalho extraordinário? Então nós vamos conversar sobre este momento da história, da codificação da doutrina espírita. Nós vamos lá para 1863, em Paris, quando Kardec, naquele ano, vai tomar a decisão de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação. Naturalmente que esta terceira obra, ela é fundamental, ela dá uma continuidade extraordinária. Allan Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos, com toda aquela base filosófica, né, com toda a base de conhecimento que a doutrina espírita possui. Depois ele escreveu o Livro dos Médiuns, um tratado científico profundo sobre esta possibilidade da comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados. Obra monumental também. Kardec, de certa forma, ao lançar esses dois livros, ele meio que se tranquilizou, porque para ele bastaria esses dois. Mas ele começou a observar, né, toda essa situação que se vivia no mundo na época, a grande dificuldade que ele teve de divulgar o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns, a grande repercussão, né, entre os religiosos, na sociedade em geral, mesmo no meio científico, uma vez que ele era um cientista, ele era um grande pesquisador já naquela época, né, um grande pedagogo reconhecido, né, na França e até em outros países. E então ele vai observando a sociedade, né, todo aquele sofrimento que a humanidade vivia, e especialmente na França, em Paris, que praticamente era a capital mais importante do mundo. Ele observava compungido a situação social, compungido, né? A situação social, a política da época, né? As injustiças que ele observava, né? Havia uma exploração muito grande dos trabalhadores, né? Foi a época da produção em massa, né? O vapor era a energia que produzia a força. Então, para ter o vapor, precisavam as fornalhas, precisava queima, né? Muito por causa dessa energia. Muitas florestas na Europa caíram, né, para fornecer a lenha que era necessária para o navio a vapor, para os trens a vapor, para as fábricas. E as fábricas, especialmente ali que Kardec conhecia de Paris, eram consideradas como casas de horror,
porque era uma situação muito difícil trabalhar na fábrica, e o grande número de pessoas trabalhavam, os pobres trabalhavam, né? Aquilo era uma verdadeira fornalha, porque incessantemente tinha que haver aquele fogo todo para provocar a fervura da água, para dar o vapor, para movimentar as máquinas, para a produção correr. E as pessoas eram extremamente exploradas, né? Trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, sem nenhuma lei que pudesse ajudar, né, o trabalhador. Não existia direito nenhum, né? E um problema muito sério que Kardec observava é que a mão de obra mais escolhida para trabalhar nas fábricas, nessas casas de horror, era a mão de obra feminina e a infantil, que eram as mais baratas. A mão de obra masculina saía cara para o grande produtor, né? Para o senhor, o dono da fábrica. Então, as mulheres eram escolhidas e as crianças. E na porta das fábricas haviam aquelas pernas de pau, porque quem trabalhava nas fornalhas geralmente eram crianças e não alcançavam, né, para colocar a lenha, para mexer naquele fogo horroroso. Então, as crianças trabalhavam com pernas de pau para ficar na altura do trabalho que eles tinham que exercer. E as mulheres trabalhavam na produção normal, mas numa situação extremamente difícil, insalubre, aquela fumaceira toda. Mesmo que ela estivesse grávida e nascesse a criança, ela tinha que voltar imediatamente para o trabalho. E muitas vezes com a criança num cestinho do seu lado, ali na fábrica, naquele ambiente todo. E quando Kardec, da sua casa, quando ele ouviu o apito das fábricas encerrando o trabalho do dia, já no anoitecer, começava de madrugada e terminava no anoitecer, eram 12 a 16 horas consecutivas de trabalho, ele via aquela multidão de pessoas pobres, né, se deslocando, extremamente cansadas, cabisbaixos, com fome, porque a fábrica dava uma alimentação extremamente precária. E eles se agrupavam, né, em pardieiros com outras tantas pessoas, muita dificuldade. E isto naturalmente provocava na sociedade, e Kardec observava isso, o professor Rivail observava isso com muita tristeza, havia um alto índice de suicídios. Os homens que eram preteridos, e que havia em grande número na capital, porque tinha havido êxodo rural, né, nas grandes cidades do mundo todo, e aqueles homens sem trabalho se envolviam com o alcoolismo, e muitos buscavam o suicídio ali nas águas do Rio Sena. Isso era comum, infelizmente, e isso preocupava muito o nosso codificador, né? O professor Rivail ficava extremamente preocupado com a sua esposa, Mélie Boudet, com as pessoas todas que observavam tudo isso, né? Então, ele começou a refletir, né, o que poderia ser feito, qual a obra que viria para trazer o consolo, para trazer a coragem. Ele trabalhava com a Revista Espírita já, desde a fundação da revista, em 1858. Então, a revista circulava por várias partes ali da região, da França, dos outros países, e essa revista era uma forma de troca extraordinária de informações. E muitos médiums daquela época, médiums extraordinários, porque eles reencarnaram para dar essa sustentação a Allan Kardec, esses médiums enviavam para Allan Kardec muitas mensagens. Elas chegavam pelo correio, muitas vezes até na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, na capital, e Kardec foi reunindo essas mensagens, né? Ele reuniu, para nós termos uma ideia, né? Isso são dados que estão registrados nos livros, especialmente Canuto Abreu registrou isso, né? Ele reuniu nesses 5 anos de doutrina cerca de 3.600 mensagens mediúnicas. Vejam só, que os médiuns enviavam e da própria Sociedade Parisiense de Estudos, do grupo que ele trabalhava. Ele reuniu 3.600 mensagens de cunho evangélico, que tratavam sobre o Evangelho de Jesus, sobre a proposta do Evangelho, né? Dessas 3.600, ele analisava criteriosamente cada uma. Algumas ele até publicava na Revista Espírita para outros poderem fazer também, terem conhecimento da mensagem. Dessas 3.600, 3.000
ele considerou de verdade uma moral irreprochável. Irreprochável. Mas ele analisava dessas 3.300, ele considerou publicáveis. E 100 eram de mérito excepcional. E aí Kardec conclui, né, extraordinariamente, né, no mundo invisível, como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. E ele propunha tudo pesar e amadurecer, submeter a mais severa razão. Submeter a mais severa razão. O contrário de hoje, né, que nós temos assim uma proliferação de material mediúnico, de livros mediúnicos, né, sem esse critério, né, do que o codificador propunha, né, sem esse critério extraordinário, né, de ver, né, tudo isso aí. Mas Allan Kardec tinha e essa preocupação do codificador, né, essa preocupação em analisar tudo isso, né, e ele começou a confabular com ele mesmo. Não comentou o assunto com ninguém quando ele pensou em escrever sobre o Evangelho de Jesus. Quando ele pensou que na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou para a espiritualidade, né, qual o modelo e o guia para a humanidade, os Espíritos responderam Jesus, na maior tranquilidade. Jesus é o guia e modelo. Então, ele não tinha dúvidas que ele tinha que procurar no Evangelho de Jesus, nos ensinos dos evangelistas, enfim, na mensagem que Jesus trouxe na sua vida, ele teria que procurar ali o roteiro para fazer esse novo livro. E também muito ele questionava, e se questionava a si mesmo, né, sobre a proposta do evangelista João, né, quando ele diz lá no Novo Testamento, né, onde Jesus promete, através do escrito de João, que ele solicitaria ao Pai e, no momento oportuno, viria o Consolador prometido, o Paráclito, que traria a consolação, a iluminação. E aí Kardec vai, então, entendendo esta nova perspectiva que ele tinha agora para fazer esta obra. Mas ele permanece em sigilo. E em 1863, munido de todo esse material, dessas mensagens do Novo Testamento, né, ele vai, então, ele fica em reclusão. Ele aproveita as férias de verão em setembro, lá em Paris, né, na França, e vai ficar em reclusão. Nem a Amélie Boudet, ele não deu nem para ela o conhecimento. E foi lá para a cidadezinha de Saint-Andrés, que é uma cidadezinha medieval, às margens do Oceano Atlântico, próximo a Paris, não é tão distante, e aonde Allan Kardec e Amélie Boudet tinham uma casa de veraneio, uma casa de repouso, pequena, simples. Então ele vai para lá, sozinho, com todo esse material, para estudar, né? Para estudar, fazer um estudo sério. Quando ele estava lá, analisando todas essas questões, ele resolve fazer uma pergunta para o médium que ele confiava muito, que era da Sociedade de Presença e de Estudos Espíritas e que trabalhava com ele, D'Ambel, né? E ele faz uma correspondência para o médium, né? Ele manda perguntar para o médium, através de uma cartinha que ele foi enviada imediatamente, se tinha alguma mensagem para ele do mundo espiritual. E eis, não é, que D'Ambel, que não sabia de nada, recebe uma mensagem assinada pelo Espírito São Luís, que era o mentor de Allan Kardec, que era o mentor, simplesmente o mentor, né, de Allan Kardec. O Espírito São Luís vai dizer para ele, que através da mensagem que o D'Ambel recebeu, que esta obra que ele estava fazendo terá influência considerável. Influência considerável. A dúvida sobre o objetivo do Espiritismo precisa ser dissipada. Lançai a semente que te confiamos. Chegou o tempo da terra emergir do nevoeiro que obscurece a inteligência. Apressa a tua obra. Apressa a tua obra. Cabe a ti mostrar em que consiste a verdadeira doutrina cristã. Então, vejam que ele recebe lá orientações, né, de como é que ele tinha que fazer esta obra. E nessa mensagem também, o São Luís vai explicar que
ele, o São Luís e os outros mentores atuavam diretamente na mente de Kardec. Porque Kardec achava que a mediunidade dele era só intuitiva, mas era muito além, né? Então, Allan Kardec passa a trabalhar ali em Santo Andrés, no mês de setembro de 1863, de 16 horas por dia. Ele entrava, começava na madrugada e entrava a noite adentro, né? Para fazer essa terceira etapa do Espiritismo, o período religioso. Então ele vai fazer toda essa proposta nesse período, né? Neste período ele vai então lançar, ele vai escrever o livro, ele vai escrever, né? Mas o São Luís diz para ele também na obra, na mensagem, né? A obra requer não só isolamento, mas o mais completo recolhimento. O Espiritismo dará um passo à frente no rumo das aplicações. Agora, e aí o São Luís assim, né? Agora, minha gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra da ação, da nossa modificação, da nossa aplicação daquilo que nós temos que aprender, daquilo que nós temos aprendido, né? Nós temos que agora incorporar, viver essa proposta, né? Então, Kardec trabalha, em 20 dias, mais ou menos, ele aprontou o livro. Vejam que trabalho, né? Minha gente, isso manuscrito. Ele ficou pronto no final em setembro, no final de setembro de 1863. E o Espírito São Luís também tinha mandado dizer para ele que ele aguardasse a ordem da publicação. Ele terminasse a obra e depois aguardasse, né? E em 16 de janeiro, ele então recebe a ordem, né, através do Espírito, né, do médium Dampião, e em janeiro de 1864, o manuscrito do livro foi entregue ao editor Didier, que já tinha publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e era grande amigo dele, né? Inclusive participava das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. E a ordem, então, que ele recebeu é que em abril de 1864, quando a doutrina completasse 7 anos, o livro fosse lançado nas livrarias, né? Então, mas o Didier ficou curioso, mas, professor Rivaio, qual vai ser o título dessa nova obra? Porque ele não tinha título, né? Ele não havia, aí ele disse para o Didier, pagina tudo, que depois no final eu vou ver. Aí o primeiro título que o Evangelho segundo o Espiritismo teve, né, só na primeira edição, depois já mudou, é a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele tinha certeza que ia provocar no clero uma reação muito grande contra ele, né? Contra a doutrina, e o que realmente aconteceu. Então o período religioso, o período do progresso moral, inicia com o Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 1864. Então, é importantíssimo que a gente se dê conta disso, né? Que obra extraordinária. E no primeiro capítulo nós vamos ter uma mensagem que foi recebida, que Kardec já tinha ela já guardada, né? Que ele vai colocar. Ele diz o seguinte, ó, o outro espírito, né? A beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita que assina no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, né? Então Kardec organiza o livro, né? E no frontispício ele explica de que trata a obra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Fé inabalável. Só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável, né? A fé baseada na razão, né? E aí, então, ele vai fazer o prefácio da obra, o prefácio extraordinário. O prefácio é lindo, né? Porque o que ele vai botar no prefácio? Uma dessas mensagens que ele tinha selecionado. Uma dessas mensagens que ele tinha selecionado. E que nós pedimos para vocês, né, a liberdade de poder ler
E essa mensagem nós temos que, de vez em quando, lá no Evangelho, voltar ali no prefácio, né? É assinada pelo Espírito Verdade. Vejam só, Jesus trazendo essa mensagem para nós, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes celestes, qual exército imenso, apenas recebida a ordem, espalham-se sem vacilar sobre toda a face da terra. E semelhante a estrelas que caem do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu exato sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ressoam as grandes vozes do céu como uma trombeta e congregam-se os coros dos anjos. Homens, estáis convidados a este divino concerto. Que vossas mãos empenhem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de uma a outra parte do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos ao vosso lado. Amai-vos também uns aos outros, e do fundo do coração dizei, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito Verdade. Que vejam, né, que mensagem profunda ele vai escolher para colocar no prefácio do livro, né? Ele vai colocar essa mensagem no prefácio e nós vamos ver depois a introdução. Ele faz uma introdução muito linda. E a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo está dividida em 4 partes. Em 4 partes importantes, né? Essa introdução, né? Essa divisão em 4 partes. A primeira parte vai tratar da introdução, a importância que nós temos, nós espíritas, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo desde o início. Né? No nosso grupo de trabalho no Hospital Espírita de Porto Alegre, nós já estamos, nesses últimos 10 anos, 10, 11 anos, nós vamos recomeçar a 6ª leitura, o estudo completo do Evangelho. Né? Estamos terminando agora o capítulo 28º e vamos começar de novo lá da introdução. Então, Kardec, na introdução da obra, ele coloca, né, que ele divide em 5 partes a obra. E qual é o objetivo, né, da obra? São trabalhar as matérias do Evangelho. E ele dividiu, veja que ele classificou, olha a mentalidade, né, científica de Kardec. Ele vai classificar todos os temas, os assuntos dos 4 evangelistas. Ele vai classificar em quatro etapas diferentes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo, em todos eles. Os milagres, depois as predições. As palavras, depois que foram tomadas por dogmas pela Igreja, especialmente a Igreja Católica. E o ensino moral. E aí ele vai concluir magistralmente que o ensino moral é a essência que ele vai trabalhar nesta obra. Ele vai desprezar todas as outras, né, que são motivos de controvérsia e de discussão, e vai ficar com a base que é a moral cristã. Né? Os artigos do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer ele, compõem um código de moral universal sem distinção de credo. É uma obra para uso de todos. Obra para uso de todos. Então ele vai agrupar essas máximas, né, morais de Jesus e vai colocar ao alcance de todas as pessoas, né? De todas as pessoas. Não tem, aí ele vai também dizer, né, que não tem, serve para todas as religiões. Veja só, né, a visão de Allan Kardec, né, serve para todas as religiões. Então, a segunda parte da introdução vai ser a autoridade da doutrina espírita, em que ele vai trabalhar a questão do controle universal do ensino dos espíritos, que as informações chegam por diversos pontos, por médios dos mais que se desconhecem entre si. E ele, Kardec mesmo, utilizava esse recurso. Quando ele tinha alguma dúvida, ele mandava pelo correio a mesma pergunta para vários médiuns de pontos distantes, de outros idiomas, inclusive. E da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E pela concordância das respostas que os espíritos davam a esses diferentes médios, é que ele via, né, qual é a verdade, o que tinha que ser escrito. E na terceira parte da introdução ele vai falar das notícias históricas, né, as palavras todas
que vão entrando na descrição dos evangelistas, né? E na parte 4, ele vai falar sobre Sócrates e Platão, apresentando eles como precursores da ideia cristã e do espiritismo, né? E aí, então, começa o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A estrutura toda, né, da obra. E ele é composto, este livro magistral, o meu até dos antigos, né? E já está meio desconjuntadinho, ele é composto por 28 capítulos, que reúne os ensinos de Jesus, os ensinos morais, e que foram organizados, então, numa sequência lógica que faculta, né, a compreensão das leis divinas. Isso é importante que nós possamos perceber no livro, né? Todo capítulo, os 28 capítulos, todo capítulo tem por base uma ou mais passagens evangélicas. Kardec restaurando o Evangelho, né? O Evangelho primitivo, a essência do Evangelho primitivo. Então, todo capítulo tem por base, né, uma passagem ou mais, né, que enfoca um tema moral, que o mesmo aborda, seguida por uma explicação criteriosa de Allan Kardec. As explicações de Kardec são uma coisa impressionante, né? E desses 28 capítulos, em 22, tem as instruções dos Espíritos. Além da explicação de Allan Kardec, tem as instruções dos Espíritos. As instruções dos Espíritos, o que nos diz as instruções dos Espíritos? Kardec coloca ali as mensagens daquelas 3.800 que ele recebeu e que ele foi analisando e pegou 100 mensagens, né? Então, e ele vai colocar agora essas mensagens ao final dos capítulos. Em 22 capítulos vai ter as instruções dos Espíritos, né? Então nós vamos ver que nessa obra, que no primeiro capítulo, né, Não Vim Destruir a Lei, é a questão do fundamento de Deus, a fundamentação de Deus, né? O Deus único, né? O Deus nosso Pai, nosso Criador. Depois, no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Meu reino, a vida imortal, a vida espiritual. Trabalhando todas as informações que Jesus trouxe sobre essa questão, né? Depois, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Outro fundamento da doutrina espírita, né? A vida permanente não é só a vida aqui nesse planeta Terra, nesse planetinho minúsculo de todo esse universo extraordinário. É a pluralidade dos mundos habitados. Outro fundamento da doutrina espírita, né? Depois, o quarto capítulo, não se pode ver o reino de Deus senão aquele que nasceu de novo. Quer dizer, a fundamentação da reencarnação, com base no que Jesus também disse e o que a doutrina traz, né? E o quinto capítulo, bem-aventurados aflitos. Este é o capítulo para nós, encarnados aqui na Terra, né? Que somos os aflitos, que estamos nos reorganizando perante a lei divina, estamos evoluindo, né? E ainda, né, no nosso planeta de provas e expiações, o que predomina são os aflitos. Já estamos tratando de ir para a regeneração, mas que vai depender da nossa atitude, né, das atitudes individuais, né? Vão permanecer nesse processo de mundo de regeneração aqueles que realmente aplicarem na sua vida os ensinos, né, que Jesus nos trouxe. Depois, o capítulo 6, o Cristo Consolador, é a base do Evangelho, né, em que Allan Kardec vai nos mostrar, né, a figura de Jesus na sua essência, né? E aí ele vai começar a trazer, já começou no Bem-aventurados os aflitos, né? Ele vai agora começar a trabalhar todas as bem-aventuranças, porque é no evangelista Mateus, do capítulo 5º ao 8º, que ele vai encontrar o Sermão da Montanha na sua sequência toda. Depois nos outros evangelistas ele vai meio parcializado, assim, vai meio partido. Então Kardec depois vai trabalhar no capítulo 7º os pobres de espíritos, no 8º os limpos de coração, no 9º os mansos e pacíficos, no 10º os misericordiosos, no 11º amar o próximo como a si mesmo, depois no 12 amar os inimigos, no 13, olha, entra que daí começa a caridade, né, maior, não saiba a tua mão esquerda o que dá a direita. Depois, o 15, também um capítulo muito importante, né? Fora da caridade não há salvação. O 16,
não se pode servir a Deus e a Mamon. Até aí, então, tem toda uma informação extraordinária para a nossa libertação. Por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nesse capítulo, né, que nós vamos ver no 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Não adianta nós querer viver em ilusão, né? E aí o capítulo 17, minha gente: sede perfeitos. No 17, é um capítulo que nós temos que olhar com muito carinho, né? Com muito carinho, porque é o capítulo onde dá o perfil que nós temos que atingir. Este é o perfil que nós temos que atingir. Nós encarnados aqui no planeta Terra, neste momento. Nós encarnados e os desencarnados que estão à nossa volta também, conversando conosco, aprendendo conosco, né? Sofrendo muitas vezes conosco, nos fazendo sofrer. Mas nós precisamos trabalhar também desta forma. Sede perfeitos. É um capítulo monumental. Porque então, de todos os que antecederam este capítulo, né, agora vem ali o perfil daquela pessoa que vai se esforçar, né? Se esforçar por atingir a perfeição, né? Atingir é o verdadeiro roteiro. E aí, caracteres da perfeição: o homem de bem, a pessoa de bem que nós temos que nos tornar, né? Os bons espíritas, a parábola da semente, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, o 17 nós temos que ler ele diariamente. Seria uma boa atitude nossa, né, de rever esse capítulo e ler, né, seguidamente. Depois, o 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Poucos são os que realmente ouvem, né? Têm ouvidos de ouvir, têm olhos de ver, né? Tem a intenção, usa adequadamente o seu livre-arbítrio, né? Depois, Kardec vai trabalhar sobre a fé, né? No capítulo 19, a fé que transporta montanhas, né? A fé, essa confiança, né? Que nos dá equilíbrio, harmonia, né? No 20, ele vai trabalhar os trabalhadores da última hora, os que são chamados na última hora para concluir a obra. É importante essa conclusão, né? E os últimos serão os primeiros. E aí, neste capítulo 20, entra a missão dos espíritas, os trabalhadores do Senhor. Mas já no 21 ele vai nos alertar, né, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Muita falsidade, né? E no momento de hoje, muito presente essa situação. Então, nós temos que reler essas informações, né? E depois, no capítulo seguinte, não separeis o que Deus uniu, em que ele vai trabalhar sobre a questão do casamento, né? Da indissolubilidade do matrimônio, vai trabalhar sobre o divórcio, né? E a responsabilidade do casamento, né? Da formação da família, do que exige, né, de cada um dos cônjuges nesse processo, né, nesse contrato extraordinário de formação da família humana, para que espíritos possam reencarnar, né, possam a oportunidade de outros espíritos. Depois, no capítulo 23, estranha moral. A estranha moral, parece estranha, mas que na verdade não é, né? Uma moral muito clara, muito objetiva, né? Que nós temos que trabalhar. Por que ele não veio trazer a paz, mas divisão? Então aqui Kardec vai explicar, né, que toda a nova ideia, a nova versão da verdade, né, que vai se estabelecendo devagarosamente, ela traz uma reação muito grande. Traz uma reação contrária, né? Com muita força, e que é aí que a gente tem que trabalhar para superar essa reação, né? Depois, não colocais a lâmpada debaixo do alqueire. Quem já adquiriu o conhecimento, a verdade, quem já se libertou, tem que iluminar a vida dos outros, pela sua própria conduta, não é pela sua fala, né? Da maneira que tem que ser. Então, por que Jesus fala por parábolas, né? O valor da fé, carregar a sua cruz. Então, capítulo muito bom.
Depois nós vamos encontrar a aplicação, agora a vivência da fé, que é o capítulo 25, buscai e achareis. Buscai e achareis. Quer dizer, tem que buscar, tem que bater, tem que procurar, né? O bem vai chegar através da nossa sintonia com ele, do nosso esforço, né? da nossa modificação. Né? E no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste, né? Que este dom de curar, que é toda a tarefa do médium, né? A mediunidade gratuita, muito extraordinariamente trabalhada nesse livro, né? Depois, o 27, pedir e dar-se-vos-á. Pedir. Novamente, Kardec trazendo aqui nesses capítulos, né, a importância da nossa ação, né, do uso do nosso pensamento, da nossa força vibratória, né? Como orar, né? A felicidade que a prece proporciona, as preces inteligíveis, as preces pelos mortos, né? Pelos sofredores. E Kardec vai finalizar no capítulo 28º, que é praticamente o maior capítulo. O Bem-aventurado dos Aflitos é um dos maiores, é o segundo maior. A aflição é que não falta, né? Ele vai trabalhar aqui a coleção de preces espíritas, né? Onde ele coloca primeiro a oração dominical, que é o Pai Nosso, e vai explicando cada frase, cada pensamento ali da frase, ele vai transformando aquilo numa profunda reflexão sobre o significado, porque o Pai Nosso é uma prece extremamente concisa, né? Que Jesus colocou, mas que ele colocou todas as bases ali. E Kardec, então, neste capítulo 28º, ele vai ampliar cada frase do Pai Nosso, né, para que nós possamos compreender. Veja que Jesus aí confirma, né, a ideia que Deus é Pai, é o nosso Criador, da onde emana a vida, emana a misericórdia, emana o amor, né, emana a paz. E que nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias, né? E qual deve ser a nossa atitude em relação ao sofrimento, aos problemas, né? À perseguição, enfim, ele vai trabalhar aí. E esse capítulo 28º, ele divide o capítulo, vejam só, em 5 partes, né? Em 5 partes. Então, a oração dominical, ele vai fazer um preâmbulo imenso, né, sobre a prece Pai Nosso. Depois ele vai fazer as preces por si mesmo. Então, não é que a gente tenha que decorar aquela prece, não, o objetivo de Kardec não era esse. Mas antes, né, da prece, ele coloca, antes de cada prece, um prefácio. É uma coisa extraordinária. Porque ali naquele prefácio está toda a fundamentação da lei divina, né? E como é que nós temos que reagir em face a isso, né? Então tem a prece por si mesmo, que começa a prece aos anjos da guarda e aos espíritos protetores. Então a pessoa vai compreender, né? Nós vamos compreender que nenhum de nós está aqui abandonado. Nós temos esse espírito amigo, que o próprio Kardec vai chamar de anjo de guarda, tanto no Livro dos Espíritos quanto agora no Evangelho, e que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma explicação extraordinária, né, de Santo Agostinho, e falando sobre o perfil desse espírito extraordinário, que cada um de nós tem que o ampara, à sua disposição, é o seu protetor, é aquele espírito amigo que nos ajudou lá na espiritualidade, quando solicitamos uma nova encaminhada aqui na Terra, né, uma nova oportunidade de crescer espiritualmente, né, de revisar os nossos erros do passado, fazer novos projetos para o futuro, novas conquistas morais, emocionais. Então, esse espírito amigo é designado, pela misericórdia divina, é designado para cada um de nós, um espírito que já nos ama, tem ligações conosco, mas já é superior a nós. Já está numa outra etapa. E ele toma essa tarefa por missão de acompanhar esse espírito reencarnante
desde o planejamento da sua encarnação. Depois, quando ele nasce, ele vai ajudando, amparando até os 7 anos, quando se complementa, né, a parte biológica da encarnação, né, e ele vai acompanhando até o final. E este espírito que vai nos receber quando desencarnamos. É ele que vai nos receber na espiritualidade. Né? Mas muitas vezes nós nos afastamos desse amigo. E Kardec vai dar todos os esclarecimentos aqui, nessa parte, aqui, nesse item, aos anjos de guarda e aos espíritos protetores. Ele vai trabalhar essa questão. Porque ele coloca no prefácio toda a explicação que nós precisamos conhecer. Aí vem a prece. Que depois pode ser uma prece espontânea, né, nascida do nosso coração. E nesta prece por si mesmo, ele vai para afastar os maus espíritos, para pedir a correção de um defeito, para pedir forças de resistência à tentação, olha só, né, para ação de graças pela vitória de uma tentação, para pedir um conselho. Esta prece é muito interessante, né? Para pedir um conselho, como é que nós vamos fazer? Recordamos, né, que no momento decisivo da nossa vida, em que tínhamos que tomar uma decisão e não sabíamos, né, como fazer, e fomos lá ver esta prece aqui, né, para pedir um conselho. Nós tínhamos dúvidas se tomávamos um rumo ou outro e o que ia causar, né? Então, quando vacilamos, olha o que Kardec diz aqui, ó, quando vacilamos em fazer uma coisa, devemos, antes de mais nada, fazer estas perguntas. Vejam a responsabilidade. O que pretendo fazer pode redundar em prejuízo para alguém? Pode ter utilidade para alguém? Se alguém me fizesse isso, eu ficaria satisfeito? Vejam só. Isso aqui está no prefácio, nem chegou na prece ainda, né? Tá? Então ele vai dizer o seguinte: se aquela coisa que só a nós próprios interessa, devem ser pesadas as vantagens pessoais e os inconvenientes daí resultantes. Se interessar a outrem, se do bem que se faz a um pode redundar em mal para outrem, é preciso ainda pesar a soma de bem e do mal, a fim de não nos decidirmos a agir ou desistir. Enfim, diz ele, mesmo se tratando das melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa por si mesma pode trazer maus resultados em mãos inábeis, desde que não seja feita com prudência e circunspecção. Antes de empreender uma coisa, convém consultar as próprias forças e os seus meios de execução. Em qualquer caso, pode sempre reclamar-se a assistência dos espíritos protetores, lembrando deste sábio conselho. Na dúvida, abstente. Na dúvida, abstente. E aí vai Kardec, né, trabalhando todas essas questões para a prece para si mesmo. Ali nós vamos encontrar muito consolo e explicação para as nossas situações pessoais. Depois as preces por outrem. As preces por outrem. Muito, muito interessante. Depois as preces pelos desencarnados. Considerações belíssimas, profundas. E por fim, a prece pelos enfermos e obsidiados. Muito importante. Né? Muito importante. Então, assim, todo esse conjunto de informações nós vamos encontrar nessa obra extraordinária, que nós temos que buscar, né, conhecer, que nós temos que buscar estudar e tomar esta obra como o rumo da nossa vida. Porque essa é a proposta de Jesus, né? É o Evangelho do Mestre redivivo. Então, vamos refletir, né, e nos envolver com esse livro maravilhoso, que foi a terceira obra editada, né, por Allan Kardec, depois seguiu-se O Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Fora obras póstumas, né? Então, é um material riquíssimo para a nossa meditação, para o nosso estudo, para a nossa elevação, para a nossa libertação.
E a nossa homenagem aqui nesse momento, né, de gratidão a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre maior, nosso irmão, mas também a Allan Kardec, seu mensageiro, né, de luz, que veio trazer o Consolador prometido por Jesus, né? Então ele trabalha diretamente com o mestre. Então rogamos nesse momento a Jesus que nos abençoe a todos, que nos ampare, né? Allan Kardec, com toda essa equipe extraordinária de luz, também possa, né, nos amparar, nos ajudar, e todos esses bons espíritos que nos envolvem, os nossos anjos guardiões, né, os nossos espíritos protetores. Então nós desejamos muita paz e harmonia a todos. Que assim seja.